noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Bom vê-los aqui nesta noite. Nossa leitura de hoje, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, que traz para a gente um texto que fala sobre as provas voluntárias como o verdadeiro silício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Esta pergunta leva a esta outra. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Ou ainda outra, é permitido aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente, é permitido chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a nossa inteligência, assim como o exercício da paciência e da resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito nisso consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males, que não se podem evitar. O mérito está em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido nessa luta. Mas não, jamais, o mérito consiste no desleixo, que seria da preguiça mais do que da virtude. Essa pergunta inicial, ela nos conduz naturalmente a outras. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem ao próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Mas não tem mérito quando os sofrimentos não têm por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo ao fanatismo. Há aqui uma grande diferença, uma grande distinção que nós precisamos fazer. Para nós, pessoalmente, contentar, que cada um aqui possa contentar com as provas que Deus nos enviou. Ninguém tem que aumentar a carga a carregar. Aliás, a nossa carga, muitas vezes, ela já é extremamente pesada. Nós devemos aceitar essas cargas, esses sofrimentos, esses males, sem lamentações e com fé. É tudo que Jesus nos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar-se voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentar o próprio corpo e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição natural, traz suas consequências que são inevitáveis. Então vamos voltar para refletir a essa pergunta
Até porque nós temos o hábito, até por nos sentirmos pecadores e culpados em muitas situações, de carregar uma culpa, um peso aumentado e de maneira voluntária. Então Cristo deixou bem claro para a gente que nós não devemos nos sacrificar, nos martirizar e não devemos ficar nos maltratando. Muitas vezes a gente se depara com uma situação conflitante e a gente fica remoendo aquilo dentro de nós, martelando aquilo em nossas mentes e aumentando um sacrifício, um sofrimento que seria de um tamanho determinado pelo próprio universo. Mas a gente tem o poder de aumentar essa ferida, porque a gente fica cutucando, a gente fica enfiando o dedo ali naquele machucado a ponto de aumentar a inflamação, de aumentar o tamanho da ferida, de aumentar as nossas dores. Então que a gente tenha bem claro em nossas consciências que o sofrimento é o necessário para a nossa evolução espiritual, o sofrimento necessário ao exercício da caridade. Então, se eu tiver que passar frio para agasalhar um irmão, este é um sofrimento abençoado. Se eu tiver que diminuir a quantidade da minha alimentação, porque eu vou dividi-la ao meio com alguém que passa fome, é um sofrimento abençoado. Mas se eu tiver que passar frio só porque eu estou fazendo penitência e passar fome só porque eu acho que jejuar, maltratando meu corpo, vai agradar a Deus, é inútil. Então que a gente possa de fato ter essa consciência de que o sofrimento ele se faz necessário para que a gente depure. Muitas vezes a gente traz uma missão de carregar muitas dores, muitas feridas, mas que a gente não aumente, que a gente faça tudo para lutar. A gente não pode desistir nunca e caminhar com Jesus, porque o peso, quando a gente tem a fé fortalecida, ele dá a impressão de maneira muito clara, muito nítida e muito real de que ele é menor. E aí eu falo para vocês dentro de um contexto material, porque às vezes a gente fala de dividir esse peso caminhando com Jesus, mas materialmente falando, a gente pode dividir esse peso com Jesus que está presente no outro, no encarnado que divide conosco experiências nas nossas rotinas diárias. Que saibamos identificar essa pessoa de maneira sem julgamento, porque às vezes a gente olha para o outro e vê no outro a incapacidade de nos ajudar, quando na verdade a pessoa que a gente julga fraca e incapaz de nos ajudar talvez seja o Jesus Cristo presente, se fazendo presente em nossas vidas e mandando alguém, fisicamente falando, em carne e osso, para nos ajudar a carregar aquele fardo que está tão pesado e que em alguns momentos se parece mais pesado ainda. Que a gente possa ter a fé fortalecida diante das dores e que as nossas dores sejam apenas aquelas que nos favorecem ao nosso amadurecimento, à nossa evolução espiritual. Que a gente possa buscar sofrimentos apenas no sentido de fazer caridade. E aí cada um vai pensando. E no momento, na verdade, em que a gente se conscientiza de que a caridade é a expressão maior de amor, ela jamais vai nos trazer sofrimento. Que as palavras de Jesus sejam sempre a nossa fonte inesgotável de luz.
que na dúvida, diante da dúvida, no nosso dia a dia, a gente possa se perguntar: qual seria a escolha de Jesus? E não é se sentir soberbo, não é se sentir orgulhoso, achar que pode fazer opções, pode fazer escolhas assim como Jesus o fez, porque na verdade ele esteve aqui numa experiência terrena exatamente para mostrar que somos capazes de fazer escolhas tão bem feitas como ele o fez estando aqui. Que as nossas atitudes, as nossas ações, elas sejam totalmente despidas de preconceitos, de julgamentos, de olhares maliciosos e maldosos, que os nossos corações consigam enxergar melhor que cada um dos irmãos aqui possam estar oferecendo para a gente. É sempre uma oportunidade encontrar as pessoas que encontramos, e é sempre um motivo de agradecer ao universo e a Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, a oportunidade de estarmos encontrando essas pessoas que de algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância, são pessoas que foram colocadas na nossa vida para nos favorecer. Inclusive em situações em que essas pessoas nos colocam em situações de provação, né? Essa madrugada eu tive meu sono perturbado e como humana e com um instinto vingativo, a minha ideia era acordar hoje às 5:30 da manhã, incomodando quem incomodou meu sono de madrugada. E aí, imagina, gente, sério, eu pensei em bater panela, eu pensei em fazer bastante barulho, né, porque são quartos bem próximos. E aí eu consegui controlar essa minha vontade de vingança, esse meu desejo de vingança, e coloquei uma oração, e coloquei uma prece de gratidão ao universo, porque de alguma maneira a perturbação noturna deve ter me valido de alguma coisa. Então, todas as situações ruins, e principalmente as ruins, elas existem, elas são colocadas diante de nós para que a gente aprenda alguma coisa. Pode ser controlar o nosso instinto, a nossa raiva, a nossa chateação, para que a gente não possa buscar essa vingança, para que a gente não possa passar a irritação que foi despertada em mim para outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus.